Olá, tudo bem? Eu sou o professor de matemática Rui Lima, do Colégio Cognitivo, e queria dizer para vocês que é um prazer estar aqui trabalhando com vocês a matemática. Olha, agora a gente vai trabalhar o conteúdo de probabilidades, que ele é importante para qualquer vestibular, qualquer exame de seleção das universidades para o Enem. Olha, só para dar um toque para vocês, quem for fazer aí o SSA1, o SSA2, o SSA3, probabilidade é um dos assuntos que cai nas 3 séries. Talvez seja o único assunto que isso aconteça, junto com a estatística, que é um pouquinho dividida em cada uma dessas 3 etapas. E no Enem, cara, cai muito probabilidade. Então, se liga nesse vídeo, mas acima de tudo eu queria dizer para vocês que tem aqui um material para vocês acompanharem essa aula. Vê que legal! Vocês vão ver aí em alguns slides, algumas telas, vocês vão ver o QR Code que vocês podem baixar esse material e de imediato aí sair acompanhando a aula, e depois tem questões para vocês fazerem aí com gabaritozinho. Então se liga que vai ter esse QR Code que você pode baixar esse material. Qual é o assunto? É probabilidade. E probabilidade está muito ligado ao cotidiano, não é verdade? Tem tudo a ver, a gente calcula a chance, não é verdade? Um casal vai ter um filho, qual é a chance de ter um menino, uma menina, não é verdade? A gente vai querer jogar na Mega Sena, qual é a chance da gente ganhar, não é verdade? Então, bora acompanhar essa aula que com certeza vai ser significativa para todos nós. Beleza? Então vamos lá. Rui, o que é probabilidade? Olha, probabilidade é assim, é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Por exemplo, se você chegasse aqui e tivesse um espaço amostral. O que é um espaço amostral? Um espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades de um determinado experimento aleatório. Experimento aleatório é aquele que você não sabe o resultado previamente. Eu vou lançar uma moeda. Será que eu sei o resultado previamente? Não. Pode ser cara ou pode ser coroa. Agora, eu vou medir a temperatura de ebulição da água ao nível do mar. Se eu vou medir a temperatura de ebulição da água ao nível do mar, nós vamos ter um resultado que já é previamente estabelecido. Então, vê o que é que nós temos aqui. Nós vamos ter o seguinte. Probabilidade, a gente trabalha com os experimentos aleatórios, aquele que a gente não sabe o resultado previamente. Beleza? Probabilidade, a gente trabalha com um experimento aleatório, que não sabe o resultado previamente. Então, quando temos um espaço amostral, é o conjunto de todas as possibilidades de um experimento aleatório. Então, o que é probabilidade? Se você tiver um subconjunto desse espaço amostral, ou seja, algumas possibilidades apenas, digamos que você lançou um dado. Qual é o meu espaço amostral? Ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas, quando você quer, por exemplo, a probabilidade do resultado ser par é um evento que vai ter 3 possibilidades. Quais são? 2, 4 ou 6. Galera, então, se a gente quer a probabilidade ela vai ser o seguinte, a razão entre o número de casos favoráveis pelos possíveis, ou seja, é aquilo que eu quero pelo todo. A probabilidade é sempre o que eu quero dividido pelo total. Rapaz, eu lancei uma moeda. Se eu lançar uma moeda, vê só, no lançamento de uma moeda, se eu tiver uma moeda, aqui ó, lancei uma moeda, a gente fala até assim, ó, moeda honesta. Por que moeda honesta? Porque todas as possibilidades têm igual chance de ocorrer. Quando a gente lança uma moeda, qual é a probabilidade do resultado ser cara? Aí eu pergunto a vocês, quantos casos são favoráveis a ser cara? Quantos casos são favoráveis a ser cara? 1 em quantos? Em 2. Então a probabilidade seria
um meio, né? A gente pode escrever até esse meio como sendo quanto? 50%, não é verdade? Então não esquece. Probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis pelos possíveis. Bora aqui agora ver outros exemplos. Ver o que é que a gente tem aqui nesses outros exemplos, galera. Se eu chegar aqui, ó, eu tenho um dado que é chamado dado honesto, que é aquele dado que todas as possibilidades têm igual chance de ocorrência. Beleza? Então, o meu dado está aí. Eu vou lançar meu dado. É um experimento aleatório. Eu quero saber qual é a probabilidade da face voltada para cima ela ser igual a 3. Aí eu pergunto a vocês, quantos casos eu tenho que são favoráveis a ser igual a 3? É só uma face, cara. Se liga. E dentre quantos? 6. Então, qual é a probabilidade de ser igual a 3? 1 em 6. Essa é a probabilidade, é 1/6. Probabilidade é a razão entre quê? Favoráveis pelos possíveis. Lancei uma moeda. Qual é a probabilidade de ser cara? 1/2. Porque é 1 em quanto? Em 2. Lancei um dado. Qual é a probabilidade da face voltada para cima ser igual a 3? Vai ser 1 em quanto? Em 6. Olha, é muito comum se trabalhar esses jogos, na verdade, na probabilidade. Dado, dominó e o baralho. Olha, eu vou explicar rapidamente aqui para vocês o que é um baralho. O baralho é o jogo de quê? De cartas. O baralho é o jogo de cartas. Então, vê o que é que nós temos aqui. Se o baralho é o jogo de cartas, nós temos o seguinte, galera. Vê só. Um baralho ele é formado por quantas cartas? São 52 cartas. Divididas em 4 grupos, né? Grupo de copas, pau, espada. Na verdade, são 4 grandes grupos. Esses 4 grandes grupos, eles têm o quê? 13 cartas cada um. Tanto é, ó, Rui, 4 vezes 13 vai dar 52 cartas. Rui, mas cada grupo tem 13 cartas. Aí tem As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei. Então, quantas damas tem no baralho? 4 damas, uma de cada um dos 4 naipes, não é verdade? Então, eu cheguei aqui e quero te perguntar o seguinte. Eu quero perguntar para você qual é a probabilidade do resultado se eu pegar uma carta aleatoriamente, dessa carta ela ser uma dama. Quantos casos são favoráveis a ter uma dama? São 4 casos, são 4 damas. Num total de quantas? 52. Então nós vamos ter 4 em 52. Ou seja, se a gente chegar aqui e fizer 4 sobre 52, 4 sobre 52, confere aqui, ó, que 4 sobre 52 dá para simplificar, vai ser 1 em 13. Então, a probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos o quê? Possíveis. Número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Beleza? Então, vê bem, se liga aqui. Aprendemos a definição de probabilidade. Razão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Se eu pegar um evento, a probabilidade de um evento ocorrer é o número de elementos do evento pelo número de elementos do conjunto que tem todas as possibilidades. Qual é esse conjunto que tem todas as possibilidades? É o espaço amostral, como você vai poder ver aqui. Então, olha o que é que a gente vai ter aqui. A probabilidade, ela é no máximo 1, no máximo 100%. Porque um evento, ele tem no máximo todas as possibilidades e no mínimo 0. Quando é 0, a gente diz que é um evento impossível. Nunca vai ocorrer. Rui, dá um exemplo de evento impossível.
Já pensou se você lança um dado e quer que o resultado seja maior que 7? Não tem esse resultado. Então a probabilidade é 0 dividido por 6. Beleza? Agora vamos adiante. Vê só. A gente vai agora para uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos ver, cara, como é que cai isso aí. Como é que a gente aplica esse conhecimento da definição de probabilidade? Lê comigo aqui a definição, ou a questão. Ele diz, em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de quanto? De 1 a 100. Então, são 100 senhas numeradas de 1 a 100. São os números naturais de 1 a 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso, é um experimento aleatório. Quer dizer que qualquer uma delas pode ocorrer. Qual a probabilidade dessa senha sorteada ser um número de 1 a 20? Confere comigo aqui. Vê só. Quantos números existem de 1 a 100? 100 números. Mas quantos números existem de 1 a 20? 20 números. Eu quero a probabilidade de estar numerado de 1 a 20. Quantos casos são favoráveis de 1 a 20? 20 casos. E num total de quantos? De 100 casos. Então essa probabilidade vai ser 20 em 100. A gente até poderia escrever isso aí de uma outra forma, né? O chamado 20%. Beleza? Então vem aqui comigo. Questão do Enem, tranquila. A probabilidade aí, número de casos favoráveis pelos possíveis, você ia ter 20 em 100, ou seja, 20%, cuja resposta é a letra C. Exame Nacional do Ensino Médio aí. Galera, agora a gente vai fazer uma outra questão bem legal, importante como essa. Inclusive, ó, se você achou essa questão fácil, no Exame Nacional do Ensino Médio ela tem que ser dada preferência, porque as fáceis constituem a sua base da nota, aumentam a sua proficiência. Aumentando a sua proficiência, você vai ter uma pontuação maior nas outras questões. Isso é a teoria da resposta ao item. Então a gente tem que dar preferência a isso aí. Mas vamos fazer uma outra questão agora. Vê, que tem tudo a ver aí com o Enem e com o SSA. Mas antes de falar nisso, eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui. Vê só. Eu vou lançar 2 dados. Lancei 2 dados. Numerados de quanto? De 1 a 6. Galera, cada dado tem quantas possibilidades? 6 possibilidades. Então, o primeiro dado ele pode ter o resultado de 1 a 6 e o segundo dado também pode ter o resultado de 1 a 6. Rui, quantos casos possíveis eu tenho? Quantos elementos vai ter o meu espaço amostral, o conjunto de todas as possibilidades? Esse espaço amostral você vai calcular assim, ó, 6 vezes 6. Então, confere aqui comigo na tela 6 vezes 6, que são 36. Que eu vou te apresentar agora todos esses casos. Então, vê o que é que a gente tem aqui na nossa tela. Galera, vê, tem 6 casos começando por 1, 6 casos começando por 2, 6 casos começando por 3, 6 por 4, 6 por 5, 6 por 6. 6 vezes 6, 36. Não é verdade? Agora, vê aqui. Rui, o resultado 1, 2, ele é igual ou diferente do resultado 2, 1? Diferente, pessoal. Por que ele é diferente? Vê que se o primeiro dado teve um resultado 1 e resultado 2, o segundo é 1, 2. Mas quando você pega o resultado 2, 1, o que é que acontece? Ele tem resultado 2 no primeiro dado e 1 no segundo dado. Se um resultado é diferente individual, o resultado conjunto é diferente. Então a gente tem 36. É muito comum nós perguntarmos assim: quando você lança 2 dados, você sabe qual é o resultado que é mais provável de acontecer? Galera, eu vou antecipar para vocês, que é a soma 7. Por quê? Olha para as diagonais, vê só.
aqui só tem um caso, você está vendo aí que só tem um caso que a soma é 2. É 1 e 1. Mas para a soma ser 3, tem quantos casos? Tem 2. 1 e 2 e 2 e 1. Para a soma ser 4, tem quantos casos? Olha comigo, tem 3 casos. Para a soma ser 5, já tem 4 casos. Para a soma ser 6, tem 5 casos. Para a soma ser 7, tem 6 casos. É a maior diagonal. Você está vendo aí na nossa tela? Então, olha o que é que a gente vai ter agora. Agora vai começar a diminuir. Então, a gente vai ter soma 8 tem 5 casos. Soma 9 tem 4 casos. Soma 10 tem 3 casos. Soma 11 tem 2 casos. Soma 12 é o 6 e 6. Só tem o quê? Um único caso. Então, agora volta aqui para a minha tela. Vê só. Olha o que é que a gente tem aqui, ó. Se liga aqui. Olha para mim e vê aqui que a gente vai dar uma explicação disso aí. Vê só, bem legal. Quando se lança 2 dados, lancei 2 dados. O que é que a gente vai ter, pessoal? Nós vamos ter 36 casos possíveis. Porque o primeiro tem o quê? 6 casos. O segundo também tem o quê? 6 casos. Não é verdade? Então, 6 vezes 6, 36. Se liga, a soma pode ir de 2 até 12. Soma 2 tem 1 caso. Soma 3 tem 2 casos. Soma 4 tem 3 casos. Soma 6 tem 5 casos. Soma 7 tem 6 casos. Mas agora começa a diminuir. O resultado mais provável, se tu quiser apostar, tu aposta que a soma for 7. Agora vamos fazer uma questão disso aí. Se liga. Se 2 dados idênticos e não viciados são lançados, a gente já sabe que se eu lanço 2 dados idênticos, nós já sabemos que tem 36 casos possíveis. Ele quer que a soma seja um múltiplo de 2 ou um múltiplo de 3. Beleza? Tranquilos? Aí olha para aqui. Vamos aprender o que é um múltiplo de 2 e vamos aprender o que é um múltiplo de 3? Múltiplo de 2 é aquele número par, por exemplo. Múltiplo de 3, 3, 6, 9. Mas quando eu lanço um dado, que a soma pode ir de 2 até 12, 2 dados, a soma menor é 2 e a soma maior é 12. Então nós teríamos o seguinte, eu quero que a soma seja par, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10 ou 12. Mas também quero que a soma seja um múltiplo de 3. Galera, esse ou em matemática é ou de união. Múltiplo de 3 são quais? 3, 6 que a gente já contou lá no par, 9 e 12 também que a gente contou no par. Agora, vamos para a nossa questão e ver aqui a nossa tela. Se liga aqui, tá massa. Vamos assim. Aí vê o que é que nós temos. A gente já sabe que tem 36 casos possíveis. Na verdade, o total de probabilidade é 36. Aí eu vou chegar aqui agora, eu quero que a soma seja múltiplo de 2 ou múltiplo de 3. Então eu vou pegar. Olha, galera, a gente já sabe aí, as somas estão nas diagonais. É ou não, cara? Essas somas estão aí nas diagonais. Então vê o que é que nós temos aqui. Eu quero a soma 2, sim, porque é múltiplo de 2. Só tem um caso que a soma é 2. Eu quero que a soma seja 3, sim, porque é múltiplo de 3. Múltiplo de 2 ou múltiplo de 3 serve para mim. Soma 4, sim, é múltiplo de 2. Soma 4 tem quantos casos? 3 casos, lembra disso. Soma 5 serve para a gente? Não, porque nem é múltiplo de 2, nem é múltiplo de 3. Agora, a soma 6, 5 casos, serve porque é par e também é múltiplo de 3. Soma 7, está fora. Soma 7 está fora. Mas a soma 8 vale para a gente porque é par, é múltiplo de 2. Soma 9, sim, múltiplo de 3. Soma 10, não. Soma 11, não. Mas aqui, esse 1 que você está vendo aí é da soma 12, que apareceu ali. Então, vê só, qual é a probabilidade? É a razão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então, a gente vai pegar, vamos contar quantos casos são favoráveis. 1, que é soma 2.
Com 2 quer soma 3, com 3 quer soma 4, e a gente vai somar isso aí e obteve 24 casos, no total de 36. 24 por 36 dá até para simplificar, botar 2/3. 2/3 é 0,66, que é 66,6%. Beleza? Então volta aqui para mim, por favor. Vê só, se liga aqui, galera. Olha o que é que a gente usou. Nós usamos que probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis pelos possíveis. Quantos casos eram favoráveis? 24 no total de 36. Simplifiquei e deu 2/3. E usamos esse caso que é tão comum que quando se lança 2 dados, você já aprendeu que é só olhar o quê? Para as diagonais, e nas diagonais ali, ó, a soma é constante. Tá massa, tranquilos. Vê o nível, Enem e agora SSA da UPE, cara. Então vamos lá, que isso vai ser significativo, vai fazer a diferença para você. Tá massa, tranquilos. Se liga agora aqui em mais uma questão que vai ser só sobre a definição de probabilidades. Rui, vamos ler comigo aqui. Para se ter uma ideia do perfil dos candidatos ao curso de odontologia no vestibular, 600 estudantes a esse curso foram selecionados. E, ao acaso, então, é um experimento aleatório em que todos têm igual chance de ocorrer. 260 eram homens. Então, vê, vamos pensar, 600 pessoas, 260 homens. Descobriu-se que 140 desses homens eram de outra instituição de nível superior. E 100 mulheres eram também de outra instituição do nível superior. Galera, se os 600 estudantes forem selecionados ao acaso, qual é a probabilidade de ser uma mulher que não estava cursando o ensino superior? Olha para aqui para mim, vê só. Então a gente viu a questão, vamos fazer já já. Vê, ele quer a probabilidade de uma mulher não cursar o nível superior. O que é que eu vou ter que fazer? O total eu já tenho, que são 600 alunos. Ele está sorteando entre os 600. Mas eu quero a probabilidade de quê? Eu quero a probabilidade de uma mulher não cursar o nível superior em outra instituição. Então eu preciso saber o número de mulheres e depois o número de mulheres que não cursam o nível superior em outra instituição. Então agora, galera, eu acho que você já está imaginando aí como é que vai ser. Para isso a gente vai usar um diagrama que é muito útil na probabilidade, que é o diagrama de árvore. Mas, Rui, esse diagrama de árvore é a melhor coisa que tem? Não! Ele só serve quando você tem situações disjuntas, que uma possibilidade exclui a outra. Homem e mulher, cursar ou não, menino ou menina. Ou seja, se for situações disjuntas, ele é ótimo, aí é o melhor caminho. Então, confere comigo agora a resolução aqui na tela. Confere aqui. Vê o que é que nós temos aqui, galera. 600 alunos, 600 estudantes. Aí a questão falou que 260 eram homens. Se 260 são homens, o restante são mulheres. Então, desses 600, eu tenho que retirar quantos? 260. Se dos 600 eu retiro 260, sobram quantos? 340. Então, esse é um grupo que tem 260 homens e 340 mulheres. Beleza? Mas ele falou que desses homens, tem 140 que cursam o nível superior. Aí agora, e tem 100 mulheres que também cursam o nível superior. Tá bem legal. Esse é o diagrama de quê, galera? Esse é o diagrama de árvore, para situações que são distintas, disjuntas, vamos dizer assim. Galera, se tem 340 mulheres, a gente achou já, né? Como é que a gente achou esse 340? O enunciado falou o seguinte, que
tinha 260 homens, então o restante era mulher. 600 menos 260 é 340. Mas, se das 340 mulheres, 100 cursam o nível superior, 240 não cursam. Agora a gente achou o número de casos favoráveis. Qual é a probabilidade? É a razão entre o número de casos favoráveis pelos possíveis. Ou seja, 240 são favoráveis. Pelo total, que é 600. 240 por 600 dá 0,4. Ou seja, 40%. Então, bem legal aí, bem tranquilo. Lembrando que se você está vendo esse QR Code aí, acesse e baixe esse material agora para acompanhar a aula e também para fazer os exercícios propostos depois. Beleza? Então, o que é que usamos? Só a definição. Agora, vamos ter a resposta lá na alternativa C. Tranquilos? Beleza? Vem para cá. Olha aqui comigo que nós vamos agora falar sobre a união de eventos. Então, se liga aqui na tela que eu estou falando para que você preste atenção nisso aqui, que é um fato muito importante. Qual é esse fato importante? Que é o seguinte. Nós temos aqui, pessoal, união de eventos. Galera, isso trata do conectivo ou. Rui, o que quer dizer ou em matemática? Ou em matemática, cara, quer dizer união. Eu vou dizer até assim para você, cara, que ou é união, unir é juntar. Quando falamos 20 pessoas, elas são médicas ou engenheiras, elas podem ser médicas, elas podem ser engenheiras e elas podem ser médicas e engenheiras ao mesmo tempo. Esse ou não é aquele ou excludente, que uma possibilidade exclui a outra, não é verdade? Ou você está dentro ou você está fora. Esse ou excludente é um caso particular desse ou que a gente está falando, quando as duas possibilidades não podem acontecer. Vamos lá dar um exemplo, Rui? Ou você vai estudar de manhã ou você vai estudar à noite. Você não pode estudar de manhã e à noite ao mesmo tempo, vamos dizer assim, se você só vai estudar um único turno. Ou o menino vai nascer homem ou vai nascer mulher. Ele não pode nascer homem e mulher ao mesmo tempo. Vamos dar esse exemplo aí da genética de Mendel, né? Mas, quando a gente fala assim, ó, 20 pessoas, elas são loiras ou mulheres, elas podem... Quem é que vai estar nesse grupo? Vão entrar as loiras, vão entrar as mulheres. Ele faz, quem é loira? Levanta a mão, está lá no grupo. Quem é mulher? Levanta a mão, está lá no grupo. Então tem aquelas pessoas que só são loiras, tem aquelas pessoas que só são mulheres e também tem aquelas pessoas que são loiras e mulheres ao mesmo tempo. Então, ou é união, cara. Confere agora na tela que eu vou botar isso bem legal para você através de um diagrama, que é o diagrama de Venn. Olha, galera, vê que massa. Espaço amostral aí, conjunto de todas as possibilidades. Eventos. O que é que a gente aprendeu aí sobre eventos? Evento é um subconjunto. Se eu quero a probabilidade do evento, é o número de elementos do evento dividido pelo espaço amostral. Quando a gente faz a união, essa região comum é a interseção. Aí eu quero uma expressão para a união. Quando eu digo assim, a probabilidade da união de A e B, eu vou somar A, juntar com B, vou juntar A com B, mas a interseção foi contada 2 vezes. O que é contado 2 vezes, a gente precisa retirar uma vez. Está contando a mais. Se fosse contado 3 vezes, precisava retirar 2 vezes. Então eu vou ter que colocar a probabilidade de A mais a probabilidade de B, menos a probabilidade de A interseção B. Se liga que ou é união e I é interseção. Então a probabilidade de ocorrer A ou B é a probabilidade de ocorrer A, mais a probabilidade de ocorrer B,
menos a probabilidade de ocorrer A e B. Olha para mim aqui agora, vê aqui, que a gente vai falar sobre isso. Rui, como é que é? É sim, velho. Olha aqui, ó, eu vou até escrever de novo para isso aqui, ó, ficar bem legal aqui pra gente, ó. Eu vou escrever aqui para que isso fique massa pra gente, galera. Vê o que é que a gente tem aqui, ó. Se liga aqui, ó. Eu quero a probabilidade de ocorrer A ou B, velho. Eu quero a probabilidade de ocorrer A ou B. A ou B. O que é a probabilidade de ocorrer A ou B? É a probabilidade de ocorrer A mais o que, Rui? Vai, diz para mim. A probabilidade de ocorrer B, A mais B. Muita gente vai achar que é só isso aí, cara. Que é a probabilidade de ocorrer A mais a probabilidade de ocorrer B. Acha que esse ou é soma, mas ou não é soma, ou é união. Então você vai ter que retirar quem, galera? A e B. Rui, é verdade, entendi. Por que, cara, você entendeu? Vê aqui. Quando eu digo a probabilidade de ocorrer A ou B, já pensou o seguinte? Se eu falasse assim, eu quero a probabilidade de ser homem ou loiro. Aí quando eu colocasse todas as pessoas que são homens, todas as pessoas que são loiras, as pessoas que eram homens e loiras tinham o quê? Sido contadas 2 vezes. Aí eu vou ter que retirar uma vez. Então, se liga. Ou a probabilidade de ocorrer A ou B é isso aqui. Beleza? Agora vamos fazer uma aplicação disso aí, galera. Confere aqui comigo essa questão que a gente vai aplicar isso. Vê na minha tela aqui, ó. SSA 3 da UPE. Tá massa, pessoal. Material aí muito rico com questões dos principais vestibulares aí para vocês. Enem, SSA. Dentre os esportes oferecidos aos estudantes de uma escola com 3.000 alunos, temos futebol como a preferência, sendo praticado por 600 alunos. 300 alunos dessa mesma escola praticam a natação. E 100 praticam os dois, ou seja, é a interseção, cara. Qual é a probabilidade de você, selecionando um aluno ao acaso, um aluno do futebol, ó, entre os que estão no futebol, também praticar o quê? A natação. Vê, eu não posso um diagrama de árvore. Não cabe um diagrama de árvore. Porque o diagrama de árvore impediria que a pessoa praticasse futebol e natação ao mesmo tempo. Não cabe. Aí vê, a gente tem que começar sempre pelo que é comum, pela interseção, que ele falou que eram 100. Mas ele disse que quantos praticavam futebol? 600. Mas você vê que já tem 100 ali, né? Que já pratica futebol. Então quer dizer que tem 500 que praticam só futebol. Vamos entender isso aí? Rui, quantos praticam futebol? 600. Quantos praticam apenas futebol? 500. Quantos praticam futebol e natação? 100. Mas ele falou também na questão que tinham 300 alunos que praticavam natação. Mas como já tem 100 que praticam futebol e natação, 100 praticam também natação. Então nós vamos ter 200 que praticam só natação. Vamos se ligar nisso aqui. Olha esse diagrama aqui, galera. Vê que legal. 500 praticam só futebol, 200 praticam só natação, 100 praticam futebol e natação ao mesmo tempo. Agora eu vou querer a probabilidade de uma pessoa que pratica futebol entre os que praticam futebol também praticar o que, pessoal? Natação. Quantos praticam futebol? Vê que o meu espaço amostral agora ele foi reduzido. Ele só quer entre as pessoas que praticam futebol. Ele vai selecionar, vai escolher só entre os que praticam futebol. Ou seja, entre os 600, quantos praticam também natação? 100. Ou seja, é 1 em 6. Isso é o que a gente chama de probabilidade condicional. A condição aí foi ele praticar futebol. Entre os que praticam futebol, 600. Quantos praticam também a natação? Tá massa? Tranquilos? Agora,
se liga aqui, se liga. Pessoal, nós vamos falar em eventos independentes. Rui, o que são eventos independentes? São aqueles em que a ocorrência de um, foca aqui em mim, ó, escuta o que eu estou falando, que a ocorrência de um não altera a ocorrência do outro. Tu podia dar um exemplo, Rui, de eventos independentes? Sim. Galera, um casal pretende ter 2 filhos. O espaço amostral são 2 filhos. Cada filho tem 2 possibilidades, homem ou mulher. O outro também 2 possibilidades. 2 vezes 2, 4 possibilidades de ocorrência. Quais são as 4? Homem, homem, mulher, mulher. Primeiro homem, segundo mulher. Primeiro mulher, segundo homem. Poxa, é até fácil assim. Mas o sexo do primeiro filho influencia no sexo do segundo filho? Não. São eventos independentes. Não é necessariamente se o primeiro foi uma menina, o segundo também vai ser uma menina. Então, Rui, quando isso acontece, a probabilidade deles ocorrerem ao mesmo tempo, a gente pode multiplicar, que é o que eu vou colocar já para vocês. Segura aí, ó. Como assim, Rui? Probabilidade de ser homem é um meio. E a probabilidade de ser mulher também é um meio. Então, se eu quero ter, por exemplo, o primeiro ser homem e o segundo ser mulher, então eu vou ter 1 meio vezes 1 meio, 1/4. Vou dar outro exemplo aí. Dou outro exemplo. Eu lancei uma moeda. Eu lancei um dado. Vamos colocar um dado? 2 vezes. Eu quero ter 2 resultados iguais a 5. Para ter um resultado igual a 5, é 1/6. E o outro resultado ser igual a 5 é 1/6. 1/6 vezes 1/6. E quanto é 1/6 vezes 1/6? Vamos pensar. 1/6 vezes 1/6. Como é que a gente multiplica 2 frações? Numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1, 1. 6 vezes 6, 36. É 1/36. Então, vê aqui na minha telinha esse teorema. Quando os eventos são independentes, a probabilidade de ocorrer os 2 ao mesmo tempo é o produto das probabilidades. Probabilidade de ocorrer A e B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Olha, se liga que a gente já estudou do ou, né? Que é a união. É probabilidade de A mais a de B menos A e B. E a interseção B, se eles forem independentes, como você está vendo aí, é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Tá legal? Aí vê aqui. Olha o que é que a gente tem. A gente vai fazer uma questão agora que envolve esses eventos independentes. Então se liga nessa questão. Pessoal, mais uma vez o PE. E o PE e Enem, ó, tá tudo casado aí, velho, com vocês. Vê só. Então tudo interligados, questões interdisciplinares e tudo isso. Um cadeado está protegido pela combinação de 3 cilindros numerados. É normal, né? Aquele segredozinho, às vezes a gente coloca numa bicicleta, de 0 a 9. 0 a 9 a gente tem 10 dígitos. Se liga, né? Que isso é importante para a gente. 10 símbolos. Qual é a probabilidade de uma única tentativa se acertar uma senha formada só por números primos? Olha, volta aqui para mim. Precisamos, a gente já falou hoje, ó, a aritmética aí, ó, sendo usada, falamos nos múltiplos de 2, né? Que são os pares. Os múltiplos de 3 é aqueles números que se escrevem como multiplicação por 3. E agora o número primo. Rui, que tem um detalhezinho importante. O que é um número primo? É aquele número que tem exatamente 2 divisores positivos. Quais são esses 2 divisores? Um e ele mesmo. São chamados até de divisores triviais. Vamos dar um exemplo. 2 é primo? É. 1 e 2, inclusive é o único par que é primo. 7 é primo? É. 1 e 7. Agora, 1 é primo? Não. 1 só tem um único divisor. Para ser primo, tem que ter exatamente 2 divisores positivos. 1 não é primo, 1 só tem um único divisor. Então, se liga aí. Eu acho que todo mundo aqui aprendeu isso legal e lembrou agora que 1 não é primo. Agora, vê só. Vamos voltar lá para a nossa questão.
Vê na nossa questão. Então, ó, nos algarismos de 0 a 9, os dígitos aí do cilindro, que eu tenho 10, eu tenho quantos que são primos? 1 não é primo, galera. 0 não é primo, 1 não é primo. 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo. Eu tenho 4. Então agora, vê só, a gente vai no nosso cadeado. Eu vou ter que marcar um número primo. Se eu vou marcar um número primo, eu não tenho o quê? É independente, né? Um de outro. Se eu acertar um, eu não vou acertar o outro necessariamente. Então eu posso multiplicar as possibilidades, porque eu quero acertar os 3 ao mesmo tempo. Então qual é a probabilidade de eu acertar um número primo no primeiro? 4 em 10. E no segundo? 4 em 10. E no terceiro? 4 primos em 10. São independentes. Então a gente vai ter aí o quê? 64 sobre 1000. Vai ter 3 casas decimais. 0064. Se liga que se eu botar em porcentagem, por 100 acrescenta 2 casas decimais. Então vai dar 6,4%. Cuja resposta é a letra B de bola. Foca aqui em mim agora, galera. Tá massa, é ou não? Tranquilos, todo mundo aprendendo aqui probabilidade. Se liga aí no QR Code. Agora a gente vai fazer uma outra questão. Também de eventos independentes. Uma questão massa. Agora a gente vai para o Enem. Na mesma linguagem, essa linguagem contextualizada, mas essa do nível maior, velho. Vê, as pessoas dizem que o Enem, a gente começou, a primeira questão foi do Enem, eu acho que foi a mais fácil, e essa agora vai ser também do Enem. Eu acho que essa é uma questão que você vai conseguir, cara, porque você é muito bom, você vai aprender isso aqui, tá massa a aula, galera. Vamos lá, ver o que é que a gente tem. A sexta questão agora é Enem, cara. Foca aqui na tela, que a gente vai ler essa questão juntos. Vamos lá. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e de falar inglês é 30%. Opa! Se o cara for escolher um dos alunos, se tiver 10, 3 falam, por exemplo, 30%. Se tiver 100, 30 falam. Aí ele diz, 3 alunos são escolhidos. Aí. E o professor vai chamar esses 3 alunos oralmente e faz uma pergunta que pode ser respondida por qualquer um dos dois. Qualquer um dos 3. Então, vê só. Olha, ele quer que a pergunta seja respondida. Foca aqui comigo para a gente ter uma conversinha sobre isso. Quando eu digo que eu quero que a pergunta seja respondida, eu estou interessado em quê? Que alguém responda. Pode um aluno só responder, podem 2 alunos responderem e podem os 3 responderem. Rapaz, vai dar trabalho, Rui, vai dar trabalho. Você está dizendo que somente pelo menos um pode responder? Sim, pelo menos um pode responder. Aí o professor vai ser atendido. Ele quer que alguém responda. Então, vê, você vai ter que calcular a probabilidade de 1, de 2, de 3 responderem. Vai dar trabalho. É melhor calcular a probabilidade de ninguém responder. Pessoal, se a probabilidade de eu ganhar num sorteio é 1%, qual a probabilidade de eu não ganhar? 99%. Se a probabilidade de ser homem é 60%, qual a probabilidade de não ser homem? É o restante, é o complemento, é 40%. Então aqui a gente vai olhar para o que a gente não quer. E o que é que a gente não quer? Vamos voltar lá para a questão. Volta lá para a questão. A gente quer que pelo menos um responda. Então a única coisa que você não quer é que os 3 não respondam. Então a gente vai aqui, ó. Se liga. Vê só. Qual é a probabilidade de um aluno responder? 30%. Qual é a probabilidade de um aluno não responder? 70%, galera. É o complementar aí. Qual é a probabilidade dos 3 não responderem? O primeiro é 70%, o segundo é 70% e o terceiro é 70%. Quando eu faço esse produtozinho aí, ó, 0,7 vezes 0,7 dá 0,49 vezes 0,7 dá isso aí. Isso é a probabilidade dos 3 não responderem, de o professor não ser só
não ter a sua solicitação atendida. Então, qual é a probabilidade agora dele ser atendido? Vai ser 1 menos isso, vai ser o restante, vai ser o complementar, pessoal. Então, quando nós temos essas relações de pelo menos 1, é muito mais fácil a gente olhar de nenhum. É muito mais fácil que a gente olhe de nenhum. Tá massa, então é 65,7% que está na letra D de dado. Agora, vê, eu tenho um desafio aqui para vocês. Olha para mim aqui, rapidinho. Galera, isso aí é só para a gente dar um toque aí, que existe um canal, viu? Que é o Ajuda Enem, é um canal que eu coloco lá, tem todas as minhas aulas lá. Se você quiser conferir, vai lá no YouTube, Ajuda Enem, beleza? Então, ó, tem todas as aulas lá de quase todos os assuntos, são quase 200 vídeos com materiais, com tudo, acessa lá que tá legal. Agora, vê aqui, eu queria ter uma conversa com vocês que é o seguinte, olha para aqui, ó, vê, olha para mim. Vê, há muitos anos atrás, teve uma, vê como a probabilidade é interessante. Num programa de auditório, na TV americana, existia aquele programa das portas, que eu não sei se as pessoas aí conhecem, que o Silvio Santos fazia a Porta da Esperança. Aí ele perguntava, você quer mudar de porta? Eu tenho essa porta daqui, eu troco ou não? Aí tinha Sérgio Malandro, não sei, que era a Porta dos Desesperados. Isso não é da época de vocês, não. Mas existe isso ainda. E isso se baseia em probabilidade. Tem várias situações de probabilidade. Tem a probabilidade daquelas ampolas de Galton que você vai jogando uma bolinha e vai caindo, que também tem nesse programa aí do Luciano Huck. Tudo isso é probabilidade, cara. E agora a gente vai vivenciar um problema que foi esse da Porta da Esperança, que isso foi sucesso na TV brasileira. Vê aqui, ó, confere aqui comigo. Vamos ler aqui, ó. Um apresentador de TV, ele tem lá, apresenta um candidato, 3 portas fechadas. E ele diz que atrás de uma delas tem um carro e nas outras 2 não tem carro, não tem prêmio. O candidato escolhe uma das portas lá e o apresentador sabe onde é que está. O candidato não. Aí sabe o que é que o apresentador faz? Como ele sabe que tem uma porta que tem o carro e as outras 2 que não tem, ele pega e abre a porta que não tem, uma das portas que não tem o carro e fica só com 2. E a pergunta é a seguinte: é melhor trocar ou é melhor permanecer na mesma? É melhor trocar ou é melhor permanecer na mesma? Vem aqui comigo, ó. Se liga aqui, ó. Se liga aqui, ó. Vem aqui comigo. Vê. Nós temos 3 portas. A, B e C, ou 1, 2 e 3, sei lá. A, B e C, ou 1, 2 e 3. Nós temos essas 3 portas. Digamos que o meu carrinho, galera, ele tá aqui. Ele tá aqui. Vê. Qual é a probabilidade de você ganhar sem trocar? Se você não troca, você tem que acertar a porta no início. Então, sem trocar, galera, sem trocar, você vai ter que escolher a porta C, que está o carro. E a porta C é 1/3. Não é verdade? Agora, se eu for calcular a probabilidade trocando, vê só, se o cara não quer trocar, a gente só vai ter o quê, pessoal? Se a gente não vai trocar, nós só vamos ter o quê? Se acertar no início. Agora, se você vai trocar de porta, aí o que é que você faz? Digamos que você escolheu a porta A. O apresentador ele vai ter que abrir a porta B. E se você vai trocar, você trocou para C, ganha. Se você troca, escolhendo A, você ganha. Se você escolheu a porta B, o apresentador ele não pode abrir a C. Ele vai ter que abrir aqui porta. A porta A. Aí ele pergunta, quer trocar? Como você agora quer trocar, você vai trocar para C. Então você vai ganhar se escolher a porta A ou a porta B. Ou seja, você ganha quando você erra. Então é melhor trocar. Foca aqui comigo agora na questão. Vamos lá voltar para a questão, galera, que tá massa para a gente fechar aqui. Então você ganha
quando você escolhe que portas. Sem trocar só a porta certa. E sem trocar quando você escolhe a porta errada. Um abraço, felicidades, tudo de bom, galera!